A Delegacia de Defesa do Consumidor indicia 70 donos de postos de combustíveis por crime de alinhamento de preços. Veja. O inquérito policial foi instaurado na Delegacia do Consumidor. O documento enviado ao Poder Judiciário ontem indicia 70 donos de postos de combustíveis pelos crimes de reajuste abusivo e alinhamento de preços em julho do ano passado. As pessoas responderão por crime contra a ordem econômica e contra as relações de consumo, cuja pena é de 2 a 5 anos de detenção. E agora cabe ao Ministério Público analisar toda a prova produzida até agora, eventualmente o oferecimento da denúncia, e lá na frente nós temos convicção que haverá condenação em razão desse fato investigado. De acordo com o inquérito, cerca de 80% dos postos fiscalizados pelo PROCON subiram os preços de forma repentina e nos mesmos patamares. O Jornal do Meio-Dia mostrou que o etanol estava sendo vendido a R$ 2,59 e a gasolina a R$ 13,59. Antes, custava R$ 2,93 em alguns estabelecimentos e o etanol R$ 1,72. Segundo o delegado, foi a maior investigação do tipo realizada pela Polícia Civil em Goiás, um trabalho que durou 9 meses. Enquanto o reajuste do ano passado foi parar na Justiça, este ano o preço do etanol baixou 30% nas usinas, de acordo com o Sindicato dos Fabricantes. Mas aqui nas bombas da capital está demorando para baixar na mesma proporção. Tá errado, tá, né? Lei foi feita para ser cumprida, mas aqui no Brasil, já viu, né? Deve ter um cartel, que não é possível, né? A gente viaja, igual esse fim de semana passado, viajei para Goiás Velho, combustível aqui pertinho em Goianira, o álcool de 2,29, 2,39. O sobe e desce dos valores dos combustíveis foi tema de uma audiência pública na tarde de ontem na OAB e teve discussão. O vereador Djalma Araújo teria acusado o promotor de justiça Goiamilton Machado de ineficiência. O senhor não quis investigar, o senhor, nessa representação, o senhor prevaricou, tá? O senhor prevaricou, quiser processar, não processa. O senhor caiu também primeiramente, tá? Não, senhor, estou provocando o senhor, o senhor tomou as decisões. O senhor está levando o debate. Eu sou promotor de Deus. Sim, sou promotor. Sim, sou promotor há 20 anos. E o delegado estava lá no meio dessa confusão toda, o Herbert Leonardo Santos, delegado titular da DECOM, que está agora aqui com a gente. Uma boa tarde. Boa tarde, Luciana, Jordevar e a todos. O senhor não sabia se tentava acalmar um outro ou se levava quem preso ali? Era uma situação complicada, é lamentável, né? É uma iniciativa louvável da OAB Goiás, que naquela ocasião reuniu todos os interessados nessa temática, que é justamente o elevado valor dos combustíveis em Goiânia. O debate estava sendo travado de uma forma proveitosa e, a partir desse momento, infelizmente, houve prejuízo à própria população e à própria coletividade. O senhor investigou aquele aumento famoso do mês de julho do ano passado, todo mundo reclamando. O que o senhor encontrou de errado ali? Foi um aumento muito expressivo em relação aos aumentos anteriores, ou seja, mais de 50, 60, 70 centavos no valor do etanol e da gasolina naquela ocasião. Realmente chegou até 50%. Né? Exatamente. E o que chamou muita atenção foi que aproximadamente 80% dos postos de Goiânia, dos postos de combustíveis em Goiânia, alinharam esses valores, com diferenças, às vezes, de 1 centavo de um posto para o outro. E isso chamou muita atenção porque ficou muito óbvio. Qual que era o desafio da Polícia Civil a partir desse momento? Conseguir comprovar que houve, de fato, esse ajuste em alinhado e que... Um ajuste combinado. Combinado e que não houvesse justa causa para tanto. A partir desse momento foi realizada a investigação muito complexa, foram mais de 100 postos investigados, dos quais 91 postos foi comprovado que a argumentação apresentada por esses proprietários desses postos não correspondia com a vasta documentação que nós analisamos. Ou seja, a alegação dos donos dos postos é que houve uma elevação no valor das distribuidoras, refinarias, enfim, Pois é, mas e esse aumento abusivo? Porque foram reajustes sucessivos.
Bom, o foco principal, onde nós conseguimos comprovar o ajuste, foi esse fato do dia 24 de julho do ano passado. Né? É o que foi remetido ao Poder Judiciário essa semana, foi objeto da discussão lá na audiência pública. Para nós, ficou comprovado o alinhamento de valores. Qual o crime que eles cometeram? Crime contra a ordem econômica e contra as relações de consumo, cuja pena é de 2 a 5 anos de detenção. Aí fala assim, mas é livre o preço, quer dizer, as pessoas podem aumentar. Mas se houver o alinhamento, aquele preço combinado, não pode. Não pode. Esse é crime. Isso é que configura o crime, esse detalhe. É o ajuste de várias pessoas, porque aí o que acontece? Coloca em risco, em xeque, o princípio da livre concorrência. A partir do momento que todos combinam o valor, e aí ocasionou aí Vão continuar acompanhando? Vão continuar? Estamos em alerta. Outras frentes estão sendo realizadas investigativas em relação a combustíveis e estamos à disposição da população para denúncias, para que fatos como esse não voltem a acontecer aqui em Goiânia. Nós também estamos em alerta. O Herbert Leonardo Santos, delegado titular da DECOM. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. A Polícia Civil agradece a oportunidade.